Fala galera, questão número 77, competência de área 2, habilidade número 8, mais uma vez questão de migrações, ok? Tema importantíssimo no momento, até por conta de crises, né? De circunstâncias que a gente vai vendo e vão se repetindo há pelo menos aí 10 anos, tá bom? Então vamos lá. Essa questão ela fala mais uma vez de movimentos migratórios, movimentos populacionais, perfeito? Nessa questão ele diz o seguinte, vamos ver. Desde o início da última década, o velho continente vem recebendo grandes fluxos de refugiados, tá aí a palavra-chave para nós, migrantes ou apátridas, com seu ápice em 2015. E se por um lado milhões de pessoas foram acolhidas graças à liderança política de alguns países, de outro, cenas de preconceito e rejeição injustiçada se somaram aos montes. Então, o que eu tenho de ponto positivo? Pessoas que foram acolhidas, refugiados acolhidos, mas também refugiados que sofreram com preconceito e rejeição, beleza? Então, essa é a característica de uma pessoa refugiada. Pessoa em fuga. Está acontecendo alguma circunstância no seu país, ok? Incontrolável, que não se resolve imediatamente e que vence as necessidades da população relacionada à segurança, relacionado à alimentação, relacionado à estabilidade mesmo. E essas pessoas acabam fugindo, né? Por exemplo, estoura uma guerra, estoura um conflito de facções contra o Estado, ou rebeldes contra o Estado, ou rebeldes contra o Exército, enfim. Né? As pessoas primeiro praticam a migração interna. Então, primeiro você é um refugiado interno. E aí a continuidade, a generalização dos conflitos faz com que você saia do seu país. E ali, se tratando de Europa, se tratando ali do continente africano, os países do Oriente Médio, são territorialmente pequenos, se comparado a países como o Brasil, que é um continente, essas pessoas conseguem se deslocar entre esses países e aí gera todas essas instabilidades. O texto 2 ele diz: a distinção racista entre os migrantes não é uma novidade e, infelizmente, não surpreende quando considerado do ponto de vista histórico da questão. Sempre há reclamações contra os refugiados indesejados. Seja, tá aqui, ó, uma frase bem forte, ó. Sempre há reclamações contra refugiados indesejados, seja por origem, raça, gênero, religião ou qualquer outro ponto. E um dos problemas disso é que acaba provocando um tráfico de pessoas que estão desesperadas para sair, né? Ou seja, existem sempre aquelas pessoas que arrumam um caminho, né, em troca de dinheiro, tá bom, para colocar uma pessoa em desespero no seu país em uma outra nação. E as mulheres, infelizmente, estão sempre nessa linha de frente. Ressalto, bem, o texto está falando sobre os refugiados, tá bom? Os textos retratam práticas governamentais que são criticadas pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, pois provocam um crescimento de quê? De guerras nucleares? Não, gente, guerras nucleares não, em nenhum momento a gente falou sobre o uso de armas, né? E aí, bem, já pensou se um refugiado gerasse uma guerra nuclear, a gente nem existiria mais. Abertura de fronteiras? Não, muito pelo contrário, a gente verifica se ele está falando de práticas governamentais que são criticadas, ok? A gente está falando do fechamento de fronteiras. A miscigenação de povos é um avanço do processo de globalização, é uma coisa boa, porque mostra justamente a interação entre eles. Taxa de mortalidade infantil, não foi falado sobre essa temática, resposta letra E, práticas de discriminação contra refugiados. Valeu, pessoal!